A igreja, ela precisa ser uma família. Por quê? Deus criou a sua vida, a minha vida, nós somos criação de Deus. Aí Deus criou a família biológica e Deus criou a família espiritual. Você já percebeu que são as únicas instituições que Deus criou? A família biológica e a família espiritual. Deus não criou nenhuma cidade, Deus não criou nenhum país, Deus não criou nenhuma ONG, Deus não construiu nenhum prédio. Ele fez a família biológica e a família espiritual. Percebe que são as duas mais combatidas, mais atacadas do mundo? A família biológica e a família espiritual. Por quê? Porque o diabo sabe que se destruir a família biológica e a família espiritual, acabou tudo. Querido, Deus não está preocupado com alguma coisa que o homem criou, porque ele sabe que isso não é eterno. Me fala de uma grande empresa do mundo que tem mais de 400 anos, 300 anos. Não tem, mas a igreja está há 21 séculos aqui, e a família desde sempre, porque ele criou e estabeleceu com Adão e Eva. Então, por isso que ela é tão atacada. Por que que Noé construiu a arca? Está escrito lá, para salvar a sua família. Então, ou a sua igreja, ela vai seguir o princípio de ser uma igreja família, ou você vai achar que a sua igreja é um movimento religioso. E a igreja família, ela é biblicamente profética, apostólica e pastoral. Quando ela é profética, quando ela vai ao céu, quando você ora, jejua, lê a Bíblia, faz voto, onde você vai? No céu, não é? Porque Efésios 1:3 diz que nós temos, eu e você, depositado nas regiões celestiais toda a sorte de bênção. E onde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais. Então eu não vou para lá de metrô, de trem, de barco, eu tenho que ir no profético. E para ir no profético, ir no céu, eu tenho que acessar os meios espirituais. É adoração, jejum, oração, voto, palavra. Então, mostra aqui comigo, pega a sua mão aqui, ó. A primeira dimensão da igreja é o céu, certo? Então, diga comigo, a primeira dimensão da igreja é o profético. Então, nós vamos ao profético e trazemos para a terra, não é isso? Faz assim, ó. Do profético eu vou ao céu e trago para a terra. Por quê? Enquanto que ele não vem, nós vamos. Então, a sua igreja precisa ter práticas espirituais. A minha igreja, querido, você viu aqui no vídeo, nós temos uma linda estrutura, mas isso não segura ninguém na igreja. As pessoas, se elas querem só uma estrutura, elas vão para um shopping mall, elas vão para a Disneylândia, elas precisam ir para um lugar que acessa o céu. A sua igreja, a minha igreja, precisa ser profética. A linguagem da igreja é o espiritual. Ela precisa ter sempre a visão de ir ao céu e trazer. E ela vai fazer isso com voto, jejum, oração, planos, sonhos do céu para a terra. Mas essa é uma parte. A segunda, esse livro vai te ajudar, tem lá para você, é o pastoral. A igreja tem que cuidar das pessoas. Então, depois que ela vai ao céu, ela traz para onde? Bota a mão aqui, ó. Pastoral. Uma igreja saudável não é um supermercado da fé. Aqui está, ó, discipulado, disciplina, aconselhamento, fazer novos líderes. Tudo isso é de coração para coração. É cuidado, é pastor e ovelha. Então, depois de ir ao céu, traga para o coração. E a terceira dimensão, qual é? Apostólico. Eu vou ao céu, trago para a terra, cuido no coração e depois eu envio. Diga comigo, envio. Faz com a sua mão assim, ó. Envio. Por quê? A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Se você não enviar, deixa eu dizer uma coisa para você. Experiência, 54 anos de idade, tudo quanto é tamanho de igreja aqui, eu sei o que é ser pastor. Fui pastor no Rio de Janeiro de igreja de 100 membros, de 200 membros, no Rio Grande do Sul de 200, de 300. Cheguei em São José, essa igreja era a primeira igreja batista de São José dos Campos com 620 membros, Felipe.
E hoje tem 24 mil membros, para a glória de Deus. Então, o que é ser pastor de igreja, tamanho de igreja? Eu estou com você, eu sei. E sei também que pessoas são pessoas. Sei também que o inimigo da igreja é o diabo, e ele não vai se converter. E sei também que o mundo jaz no maligno. Então, se eu sei que o mundo jaz no maligno, que o diabo não vai se converter, e pessoas são pessoas, eu tenho que me apegar no Deus imutável, aquele que é e sempre será Deus. Então, o que eu tenho que fazer com essas pessoas que eu acessei ao céu, cuidei delas, eu tenho que enviar. Porque crente junto muito tempo, se não for enviado, começa a dar problema. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Eu não estou pregando ainda não, tá? Eu estou aqui fazendo a introdução com os livros. Então, Igreja, Família, Biblicamente Profética, Apostólica e Pastoral. Obrigado, tá, Felipe? E aí, então, conversando com o pastor Josué, entendemos que vocês precisam dessa reflexão e dessa palavra aqui para você pensar, repensar o seu ministério local. E você, pastor, pastora, são as melhores pessoas para fazer essa reflexão. Então você pode dizer isso aqui comigo? O que fazer quando o platô chegar? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é se ele vai chegar, é quando. Por quê? Toda igreja é como um avião. Faz assim comigo, ó. Cresce, estabelece e declina. Lei orgânica natural. Por quê? Porque a igreja, como nós, é uma vida, é orgânica. Toda igreja plantada, ela vai crescer, se estiver saudável, porque nem toda igreja está saudável. Mas se ela estiver saudável, ela vai crescer. Aí vai chegar um momento, igual um avião, ela vai entrar em voo cruzeiro, vai planar, vai entrar no platô, e vai chegar uma questão de tempo. 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80. Sendo muito vigorosa, vai chegar aos seus 120, 130, e depois vai decrescer. Então, vamos nessa jornada aqui comigo pensar quando o platô chegar. O que você vai fazer? E tente ao máximo pensar na sua igreja local. Vamos ler um texto de Lamentações 5, 21. É para eu passar ou eles vão passar? Posso passar? Ah, eles estão indo tão bem. Time que ganha não se mexe. Obrigado, queridos da técnica. Eu fico até mais confortável com isso. Vamos lá. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova, vamos lá? Os nossos dias como o dia antigamente. O profeta Jeremias, ele crê que Deus vivo está. O povo estava com lembranças do antigo Israel, mas Israel perdeu o vigor pelo pecado, pelos anos, e ele faz o seu lamento. Lamentações de Jeremias é uma oração ao Senhor de lamento. Eu não sei se a sua igreja está num platô, se você está num momento de lamento, mas eu sei que Deus vivo está, Ele te ama e ama a sua igreja. Se você fizer uma boa avaliação, tudo tem jeito. Sua igreja não morreu ainda, então ela tem solução sim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 1:7, mas você precisa de uma coisa que é só você que pode fazer, é a avaliação. Leia comigo, veja aonde os seus caminhos o levaram. Então, eu queria colocar aqui uma foto, coloca aí. Se você já foi a Verona, se não foi, um dia vá ali na beira do rio, no centro de Verona, você vai ver esta igreja aqui. Chiesa dei Santi Ciro e Libera, em Verona, Itália. O que é essa igreja, gente? Esta igreja hoje, esse templo aqui, é um templo de aproximadamente uns 1000 anos. É novinho, novinho.
mas ele foi construído em cima de umas ruínas. Aqui embaixo, você pode descer lá hoje, é um museu, de uma igreja dos tempos primitivos. Sabe de que data é a organização desta igreja? Anos 55. Uma igreja que muito provavelmente o apóstolo Paulo, ou ele foi aí, ou seus discípulos foram, porque no ano 55, você está falando de uma igreja que os contemporâneos de Jesus estavam espalhados pelo mundo pregando o evangelho. Era a igreja primitiva ainda, não era a igreja bizantina, não era a igreja romana. Era ainda um movimento no Império Romano, que era uma seita do judaísmo que ainda era perseguido. E aí eles vão para lá e começam uma igreja nessa região. Aí esta igreja cresce. O que acontece com ela, gente? Você está vendo essas escadarias? Isso aqui não é a escadaria da igreja. Isso aqui é um anfiteatro romano. Claro que ele está restaurado um pouquinho, mas é um anfiteatro. Onde eu quero chegar? A igreja cresceu tanto, gente, que ela construiu um templo num lugar antagonista à fé, o lugar que era o pão e circo, o lugar do escárnio para a fé. Ela cresce, ela se expande, que ela vai, e de uma forma muito profética e apostólica, ela constrói em cima da vergonha. É claro que hoje a Unesco não ia permitir um negócio desse, mas naquele tempo não tinha nada disso. E a igreja está lá, uma igreja cristã em cima de um sítio arqueológico. Para cá tem toda uma área que é um convento da igreja, sem entrar no mérito da doutrina da igreja, porque isso aqui é fé cristã pré-reforma, pré-igreja romana, pré-igreja bizantina. Nós estamos falando da igreja apostólica dos dias primitivos de Atos dos Apóstolos. Só que se você for lá hoje, o que tem lá? Uma missa com meia dúzia de pessoas. O que aconteceu com essa igreja? Basicamente, ela morreu. Ela chegou num platô e ela morreu. E assim vai acontecer com toda a igreja. Ela pode ser extremamente audaciosa, cheia de fé, ao ponto de fazer uma conquista como essa. Mas, se ela não estiver viva nos princípios bíblicos, na ativação dos dons, no exercer do receber, celebrar e repartir, do ir ao céu, cuidar das pessoas e reenviar, vai chegar um momento que ela vai se tornar um monumento. A fé cristã. Se você vai a Roma, Roma é uma cidade que tem mais de 365 templos. As pessoas dizem que, se você quiser, só na cidade de Roma, você vai a um templo por dia, isto é, você passa um ano sem repetir o templo. Mas o que adianta? Muitos fechados, muitos viraram museu. Só que você pode falar assim, não, pastor, só está falando da igreja romana. Querido, isso está acontecendo também com igrejas históricas e já com igrejas pentecostais. Tem igrejas pentecostais hoje, na Europa e nos Estados Unidos, que só tem cabelo branco, porque a juventude já saiu há muito tempo. Então, a questão do platô é uma questão inerente à igreja. Eu e você precisamos avaliar como que a gente vai trabalhar para que, enquanto a igreja esteja no platô, ela esteja se multiplicando. Então, como está a sua igreja, o seu ministério? A estagnação no crescimento espiritual numérico da igreja é uma realidade. Então, como eu disse, não é uma questão se vai chegar, mas quando. Então, identificar quando é muito importante. Deixa eu colocar alguns gráficos aqui da igreja da cidade. Hoje esse número está desatualizado, tá? Esse domingo agora a gente batiza só esse ano mais de 2.000 pessoas. 1983. Estou falando esse ano, é batismo. É ir ganhar a pessoa para Jesus, não é um evangélico que vem de outra igreja.
Temos também, toda igreja recebe pessoas que vêm de outra igreja. A igreja não é minha, não é sua, você vai receber. Mas estou falando isso aqui, é ir lá pescar, evangelizar no pequeno grupo ou no templo e ganhar. Pode passar. Membresia, 29.050, pode passar. Grupos da cidade, vivemos o nosso melhor momento. Já está, esse não está desatualizado. Ontem eu tive com o Marcelo, o gestor, então 1610. O primeiro começou na minha casa, na rua Teopompo de Vasconcelos, 131, ali em São José dos Campos. Pode passar? 1610. Aqui, número de igrejas plantadas. Esse 2023, 6 e 24, 5. Aqui também igreja plantada do zero. Começou com evangelismo, multiplicou, pequeno grupo e chega a ser igreja. Vou passar? Receita financeira, desde a pandemia. Então, aqui, 1 de 2020 e chegando aqui, 7 de 2024, um aumento de mais 47%. Pode passar? O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja que eu estou pastoreando não está num platô. Mas isso é hoje, ela vai chegar um dia. Então eu tenho que aproveitar enquanto que os números me dizem que não estamos num platô, não estamos em platô de batismos, não estamos em platô de pequenos grupos, não estamos em platô de plantação de igreja, não estamos em platô de receita. Mostra que estamos na crescente. Eu tenho que aproveitar esse tempo de muita vitalidade e saúde para multiplicar. Guarda essa, segura aí, está no meu livro Máximas lá. O avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo espalha. Porque a sua igreja local ela vai entrar num platô. Mas se quando ela estiver ativa e saudável, ela se multiplicar, amanhã até a sede pode morrer, mas os filhos continuarão o legado da mãe. Uma igreja saudável tem que se multiplicar. Esse é o ponto com relação ao platô. Muitos pastores, eles se apegam. Sabe quem gosta de ver, gente? Igreja lotada, transbordando, onde não cabe ninguém. Sabe quem? Pastor Josué, pastor da igreja. A líder do Ministério Infantil, está pedindo socorro há muito tempo. O pessoal do Ministério de Estacionamento está levantando a bandeira branca de tanto conflito que tem lá para estacionar. O pessoal da técnica já não tem mais solução. O espaço já não dá mais. Mas o pastor gosta de chegar na igreja. Que bom, meus irmãos, que ficaram um monte de gente lá de fora. Que bom que tem fila para entrar. Quem gosta de igreja lotada é o pastor. A equipe quase morre. Quando a sua igreja está em um platô, você está com a igreja sem esses problemas. Então, eu quero focar aqui, por causa do tempo, nessa questão de que você tem que avaliar a sua igreja, porque na parte da noite eu quero falar sobre como você trabalhar o crescimento se você está no platô. Aqui agora de manhã eu estou trazendo uma reflexão para você avaliar se você está no platô ou não. Então, esses números aqui eu te mostrei para que você faça o seu dever de casa. Esse aqui é o meu dever de casa. Eu fiz e mostrei para você. Volta para a sua igreja e veja como é que está o número de frequência, de batismo, de receita, de pequenos grupos e plantação de igreja. Para ver se você está no platô ou não. Então, entenda o platô. O platô é um nível de estagnação onde não há crescimento significativo em termos numéricos de frequentadores, decididos, batismos, vocacionados, líderes, receitas e novas igrejas. Presta atenção aqui. Causas comuns do porquê chegamos a um platô. Sem julgar ninguém, tá? E não é o bom e o ruim. São causas comuns. Falta de visão clara. Quando um pastor não tem uma visão clara de onde quer chegar, ele antecipa o platô. Irrelevância nos serviços ministeriais, esfriamento espiritual. Um pastor frio espiritual quer dizer que o platô chegou nele primeiro. Falta de contextualização, atrasos nos processos de renovação. Ele tinha que fazer algumas mudanças e ele não fez.
Então, isso aqui são causas comuns. Europa, Estados Unidos e Brasil. Cansaço da liderança pastoral. Alguém chega e fala assim, olha, vamos renovar isso aqui. Ih, vai dar muito trabalho. Vai gastar muito dinheiro. O pastor está cansado. Raramente uma igreja chega num platô que o platô não chegou no pastor primeiro. Ele não pede ajuda. Ele não vem numa clínica de renovação de casamento como esta aqui. Ele não passa por um processo de atualização, mas tem mais. Desmotivação ou doença emocional do líder e dos membros da equipe da liderança, falta de discipulado eficaz, mau testemunho na comunidade. Tem igreja que entra em platô, não é porque o evangelho é um problema, mas porque internamente aquela igreja está dando mau testemunho. Mudanças sociais na comunidade, às vezes o bairro muda e a igreja entra num platô. Conflitos não resolvidos, centralização do pastor e familiares. Tem igreja que só o pastor e sua família têm posição de liderança na igreja. Isso não é igreja saudável, isso é monarquia eclesiástica. É claro que a família pastoral tem que estar envolvida na igreja, até por uma questão de exemplo. Mas não pode ser exclusivamente a família pastoral, porque a igreja não é um negócio da família do pastor. Crises financeiras prolongadas, ninguém quer ser parte de uma igreja que vive com problema financeiro, e toda hora o pastor só fala de campanha, de campanha, de campanha, de campanha, para arrecadar, arrecadar, arrecadar. Deixa eu dizer, quando você for fazer um projeto, mostre uma visão e lance o desafio da arrecadação. Se você realizar o projeto e não tiver dinheiro para pagar conta, ninguém contribui para pagar conta de pastor e de liderança que não fez um planejamento certo. As pessoas contribuem para uma visão, para um propósito. Mas se você foi fazer sozinho, não fez o dever de casa, não levou sua liderança junto, administrou mal e depois quer ficar agonizando no púlpito para o povo pagar conta, qualquer pessoa inteligente vai falar: gastou menos tempo em planejamento e em oração, agora está agonizando diante dos homens porque não agonizou diante de Deus. Demora na transição do líder. Tem pastor hoje que a sua igreja já passou da fase de platô, está em decréscimo, ele está com 80 e poucos anos, segurando o microfone tremendo, mas não fala nem em sucessão. Então, aqui alguns fatores comuns por que chegamos ao platô. Faz sentido, gente? Levanta a mão aí para mim. Faz sentido? Faz. Então, sinais de que a igreja está em um platô real. Eram sinais, tá? Aqui é real. Redução na frequência de membros, baixo engajamento do voluntário ministerial, baixa participação em atividades e eventos. A igreja tem que parar de criar evento porque não tem voluntário. Queda da receita financeira, redução de batismo, é o primeiro indicador, não batiza mais. Desinteresse dos encontros de oração e estudo bíblico, desinteresse por evangelização e missões. Nossa igreja lá em São José, tudo que a gente pode fazer, pescaria em múltiplos anzóis, para ganhar pessoas para Jesus. Agora, se você passar lá na Via Dutra, a artéria aorta do Brasil, está passando lá mais de 10 mil pessoas, peregrinos, indo para Aparecida. Vocês viram? O que a gente faz? Todo sábado, já tem 3 semanas, porque começa com muita antecedência. A gente bota uma tenda lá, a gente tira a pressão, dá água, ora, lava os pés, cuida, fala do amor de Jesus, ora pelas pessoas. Os religiosos, olha só que absurdo, a igreja da cidade está incentivando a romaria e a idolatria. Não, a igreja está amando, só está fazendo o que Jesus mandou fazer. Nós fomos a primeira igreja a ter uma bateria de evangelização na escola de samba, primeira igreja a fazer uma quermesse cristã evangélica
há 22 anos atrás, em ocasião de festa junina, eu lembro de pastores na porta da igreja vendo se os seus membros iriam vir naquela festa. Falei, gente, nós estamos aqui no evento Ponte. As pessoas, nós somos numa região do interior. As pessoas gostam de vir comer bolinho, gostam de vir tomar um crentão. Aí a gente faz o crentão sem álcool, né? O mundo faz o quentão, a gente faz o crentão. Aqui não tem jogo, não tem álcool e é um ambiente de família. O que aconteceu? Nossas festas passaram a dar mais gente do que as festas seculares, não é? Porque tem coisas que a sociedade está precisando. Agora, a gente apanha por isso. Mas nós escolhemos a quem queremos agradar e como queremos pescar. Você olha e diz, eu queria ter batizado em 1922 também. Mas só que para batizar, você tem que ter múltiplos anzóis. Se você pesca com um tipo de anzol só, você só pega um tipo de peixe. Então você tem que ter todo tipo de anzol. Então a gente ganha muita pessoa para Jesus em pequeno grupo. Mas não é só pequeno grupo que você usa como anzol. A gente usa também em eventos pontes. Sabe o que aconteceu ontem lá em São José dos Campos, na minha igreja? Tinha 5.000 pessoas. E a esmagadora maioria, a membresia nem vem para dar lugar para o pessoal. É o terceiro ano que aconteceu. O concerto anual da Força Aérea Brasileira. Veio o comandante brigadeiro de Brasília, trouxe a orquestra de Brasília com a orquestra do CTA. E tiveram o concerto lá ontem. Tem música secular, tem música popular, tem música clássica. Mas, gente, não é um culto. É uma oportunidade que a gente faz de servir a cidade, servir a Força Aérea, porque é o maior auditório da cidade, cabe 5.000 pessoas sentadas. Mas é um evento onde a pessoa vai lá e fala assim, poxa, eu fui lá na igreja. Eles são normais, um lugar normal. Aí amanhã alguém convida para ir num culto. Eu já fui lá no evento da FAB. Eu vou voltar lá. Use o espaço da sua igreja, não é só para culto. Use para esporte, use para ação social, use para eventos pontes. E a pessoa vai. Pode não aceitar Jesus naquele dia, mas ela vai ter uma boa memória e vai voltar. Nós não podemos fazer da nossa igreja o lugar mais ocioso da cidade, que usa uma vez por semana para ter um culto. Isso é má mordomia. Então, pense nisso. Amém? Glória a Deus. Redução de batismo, desinteresse por encontros de oração e estudo bíblico, desinteresse por evangelização e missões e desinteresse por movimentos espirituais e proféticos. Já não ora mais, não tem sala de oração, não tem jejum. Igrejas que estão em platô não convocam jejum, não convocam campanha de jejum. E aí? Passei aqui para vocês os sinais de que a igreja está em um platô ministerial. A carta à igreja em Laodiceia é um alerta sobre o estado morno da igreja. Apocalipse 3, 14, 22. Leia comigo. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Deus não aprova a mornidão. Quer dizer, a igreja em platô não está no centro da vontade de Deus. Ou você está crescente e no platô você está multiplicando, porque se você detectou ao eu passar esses pontos, que a sua igreja não está num platô, querido, não se deixe enganar. O próximo passo é o declínio. Então você precisa, no platô, se reinventar ou se redistribuir, porque o inevitável vai acontecer. Então, a autocomplacência pode levar a um estado de platô espiritual. A igreja primitiva crescia através da comunhão, do ensino e da oração. Relembrar a importância dessas práticas é ativar a igreja para sair do seu platô. Atos 2, 42 e 47. Veja que, versos 41 e 42, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de quantas mil pessoas? 3.000. Então mostrava que a igreja primitiva não estava num platô, porque ela estava evangelizando, ganhando e batizando.
A igreja deve ser intencional no seu crescimento e na sua saúde. Diga comigo, a igreja precisa ser intencional no crescimento e na saúde. Como em Atos capítulo 6. E o que fazer quando a igreja entrar em um platô ministerial? Vou te dar aqui alguns princípios bem rápido e à noite a gente vai mais a fundo nessa direção. Fazer uma avaliação geral da igreja. Você precisa fazer uma avaliação geral da igreja. E daqui a pouquinho eu vou te dar um material que eu desenvolvi, que são índices para você avaliar. Quando fala uma avaliação geral, é liderança, membresia e comunidade. Você tem que avaliar os três. A sua liderança, a sua membresia e a comunidade a qual ela serve. Fazer um real diagnóstico da realidade da igreja, avaliar para verificar o que mudar, onde começar e para onde ir. 2, desapegar, porque você tem que aprender a desapegar. Quando a gente está num platô, gente, a gente tem que aprender a desaprender. Porque se você está num platô, é o que você está fazendo que levou você ao platô. E para mudar, você tem que desapegar do que você se apegou. Talvez você teve um mentor muito bem intencionado que te deu o que te trouxe até aqui. Mas agora você entrou num platô, num teto. Então ninguém pode dar o que não tem. Você vai ter que mudar a mentoria. Você vai ter que mudar as fontes. Vai ter que mudar a avaliação. Porque bateu no teto. O maior inimigo para o futuro pode ser o sucesso do seu passado. Vamos dizer isso juntos? Pode passar aqui. O seu maior inimigo para o futuro pode ser o seu sucesso do passado. Foi tão bom no passado que você está preso lá. Mudanças não são apenas necessárias. Olha para cá, elas são essenciais para a vida. Todos nós estamos mudando. Toda vez que você vai no chuveiro, eu espero que você vá hoje, para o bem do seu casamento, o seu corpo vai descartar 100 milhões de células epiteliais. Quer dizer, célula de pele. Por que a gente sai de chuveiro com aquela sensação leve de frescor? Porque 100 milhões de células mortas da minha pele foram embora. Não é só água que vai para o ralo. Vai 100 milhões de pele sua velha, que cada vez que você toma banho, vão se renovando. Então, às vezes, nós temos que fazer isso para sair do platô, fazer uma autoavaliação e desaprender a se desapegar. A Bíblia fala muito de coisas novas. Um cântico novo, uma nova criação. Estou fazendo coisas novas. E por que você só vive voltado para o passado? 3, realizar uma campanha de oração. Querido, não pode ser. Uma vez eu fui orar por uma senhora lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, posso orar pela senhora? Pastor, pode. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Com esse tipo de atitude, não adianta orar, né? Também não vem com aquelas orações tons pastéis, né? Pega o irmão ali para resolver um problema. Vamos orar! E ele, Aí você está orando, Senhor, em nome de Jesus, traz o novo, traz uma visão nova. Ele, Não, isso é oração em tons pastéis. Não, você tem que estar junto. Amém, assim seja. Glória a Deus. Você tem que entrar em concordância. Leva a igreja a fazer campanha de oração. Realiza o diagnóstico espiritual e faz os desafios de oração, buscando discernimento e sabedoria para a mudança. 4, renovar a visão ministerial da igreja. Visão nos traz até aqui, mas precisamos. O pastor Josué se renovou desde que eu o conheço há 20 anos, ando com ele. Ele tem o mesmo caráter, o mesmo casamento, os mesmos filhos, mas a sua visão se renova. Visão não pode ser estática. Reavaliar é necessário e redefinir visão e missão de igreja. E envolve toda a igreja no processo. 5, buscar uma renovação espiritual da membresia. A igreja precisa se renovar. A Assembleia de Deus no Brasil, ela se tornou a maior igreja evangélica do Brasil. Começou 10 anos depois dos batistas. A primeira igreja sai do subsolo de uma igreja batista, a primeira igreja batista em Belém. Lá nasce a Assembleia de Deus, com os missionários da Suécia.
Mas 100 e poucos anos depois, as assembleias que estão se reinventando e renovando continuam crescendo, mas as que continuam com o sucesso do século passado estão estagnadas e decrescendo. Isso aconteceu com os históricos, batistas, metodistas, congregacionais, está acontecendo com os pentecostais e vai acontecer com as comunidades e os neopentecostais também. 5, buscar uma renovação espiritual da membresia, levar o povo ao arrependimento. O pastor tem que pregar sobre arrependimento. Levar essa consciência, a oração mais poderosa da igreja. Levar a igreja para um movimento de avaliação profética e espiritual, onde nós estamos errando, enquanto muitos estão brigando a batalha errada aí por política, tem muita igreja se afundando em pecado, inclusive entre a sua membresia. 6, distribuir a igreja. O avivamento não acontece quando o fogo cai, mas sim quando o fogo espalha. Eu creio nisso, porque o avivamento não foi no cenáculo com a descida do Espírito Santo. Ali foi o sinal do avivamento. A consequência foram quando eles foram para Antioquia, quando eles foram para Éfeso e para toda a região. Aí espalhou. Aí é obra santa mesmo. Aí igual fogo, morro acima e água morro abaixo. Ninguém segura, ninguém detém. 7, investir e promover a juventude. Esse dia eu fui pregar numa igreja, sério. Eu fui pregar na igreja. O pastor deu as boas-vindas, ele fez o louvor, ele fez o momento da oferta, da intercessão. A única pessoa diferente foi eu que preguei, e no final ele ainda subiu para finalizar o sermão. E a quantidade de gente que tinha na igreja. Gente, se eu fizer isso, eu estou dando um sinal para a membresia. Que o culto todo, em torno da pessoa do pastor, que tu pega um irmão bem simpático, bota ele para dar boas-vindas. Deixa o líder do louvor fazer o louvor. Pega um jovem da igreja para fazer um momento da intercessão. Pega uma irmã da igreja para fazer um momento do dízimo. E você dá aquela entrada especial antes do pregador. Ora por ele, abençoa. Quanto mais pessoas diferentes tiver aqui nessa plataforma, mais a igreja vai se sentir parte do todo. Investir nos jovens. 8, investir em recursos digitais e sociais para alcançar novos públicos. A igreja tem que se reinventar na era digital, aplicar e praticar inovação, contextualização e criatividade. 9, estimular e investir em pequenos grupos de pastoreio que gerem um senso de pertencimento. As pessoas estão buscando pertencer. Uma fonte gigante de evangelismo é pequeno grupo, ministério, liderança. Fortalecer a comunhão é vital para superar os desafios. Comunhão, gente, não é abrir uma cantina depois do culto. Não é isso. Comunhão é um propósito. Promover exaustivamente o senso de pertencimento. Eu uso essa expressão, pode usar. Igreja não é um lugar para você frequentar. É uma família para você pertencer. Por que às vezes as pessoas chegam na igreja, frequentam e vão embora e não voltam? Por causa desse senso de lugar para frequentar. Passou ali de Teresina, qual é o nome do pastor? Do Piauí, é. Sergipe, perdão, Sergipe, né? Joselito. O pastor Joselito estava me falando desses 5 anos que ele tem andado junto com a Rede Inspire, aqui com as mentorias do pastor Josué. Por quê? Porque ninguém faz nada grande sozinho, gente. A igreja foi a primeira instituição a nascer em rede, a gente não pode perder isso. Não é andar por uma questão burocrática. As denominações andaram juntos, mas mais focado na ata. Só que o problema da ata é que a ata olha para trás. Movimentos como esse são atos apostólicos, olham para frente. Então, Joselito, o que você vem me dizer que nos últimos 5 anos você está andando com gente que acredita na mesma visão de ser igreja. Isso nos coloca para frente. Isso nos impulsiona. Então, enquanto denominações brigam por causa de atas que olham para trás, nós estamos aqui olhando os atos de Deus que estão sendo reescritos. Por quê? Eu e você somos Atos 29. Aqui tem Atos que vai até o capítulo 28. Mas é um ponto parágrafo, não é um ponto final.
Atos é a igreja que continua. Atos é a igreja que continua. E eu e você somos Atos 29. Amém ou não amém? Isso, então estimule e invista em pequenos grupos de pastoreio. Não tenha medo. Ah, não vou implantar pequeno grupo porque vai dividir a igreja. Querido, evangélico não precisa de pequeno grupo para dividir a igreja. A gente é especialista no assunto. Uma vez, um navio cheio de batista afundou. Só sobraram 2. Os 2 náufragos chegaram nadando na ilha com muito custo. Aí chegaram lá, pegaram, evangelizaram os índios e criaram, no mês, primeira igreja batista, no mês seguinte, segunda igreja batista. Então, a gente não precisa, gente, de pequeno grupo. A gente, né, é especialista no assunto. O que você pode fazer para diminuir essa probabilidade? Você tenha pequenos grupos saudáveis, se reúna periodicamente com seus líderes uma vez por mês, trabalhe unificadamente o currículo, porque tem pastor que deixa cada um estuda o que quer, o livro de quem quiser, a matéria de quem quiser e depois reclama que tem divisão. Você não fez o seu dever de casa primeiro. Não encontra seus líderes. Não trabalha um currículo unificado. Não trabalha a multiplicação. Pequeno grupo saudável fica 1 ano, tem que multiplicar. Porque se ele não está saudável, vira 3 anos, não multiplica e já virou uma igrejinha. Aí claro que vai dar problema. Mas o problema não está na metodologia. O problema está na falta de gestão e acompanhamento dos seus líderes de pequenos grupos. Quem inventou pequeno grupo foi a igreja primitiva, portanto, Jesus. A igreja se reunia no templo e nas casas. 10, investir no serviço social, em causas sociais, é a grande compaixão de Jesus. Jesus nos deixou a grande comissão, nos deixou o grande mandamento e nos deixou a grande comissão. Ele olhou e viu as ovelhas como ovelhas sem pastor. Toda a igreja tem que ter um ministério forte social, senão ela entra num platô. As pessoas querem participar. E 11, investir em capacitação e treinamento de liderança. Tem pastor que só gosta de pregar. Só pregar, 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 pregar. Pregar é uma bênção, maravilhoso. Estudar a palavra, receber uma palavra, repartir essa palavra. Mas a primeira tarefa do pastor é cuidar de multiplicar líderes. Jesus fez 3 anos isso durante o seu tempo do ministério apostólico lá na Galiléia, 3 anos com os seus, porque ele tinha um prazo aqui. E ele foi e deixou, os enviou e o evangelho chegou até nós. Você também tem um prazo aqui. Talvez você tenha mais tempo do que Jesus, mais do que 3 anos, mas não vai ter 300. Então, quantos líderes você está preparando? Porque não existe sucesso sem sucessão. E entenda que o nosso papel como líder é avaliar o tempo todo. E eu quero concluir aqui com Tito 1,5. Coloca aqui para mim. Vamos ler juntos? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem os que ainda faltavam e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Quando Paulo escreve a Tito e fala essa recomendação, é natural que Tito não estava gostando da sua função. Porque Creta, gente, não é nada hoje. Imagina 2000 anos atrás. Era a ilha das cobras, das serpentes, lá no meio do mar Mediterrâneo. Não era nada. Mas tinha igreja lá, e essas igrejas tinham que ser organizadas. Quando Paulo escreve e fala isso, é porque ele está dando um motivo, porque ele disse não para Tito. Tito queria ir embora de lá. Nossa, eu tenho o Oriente Médio inteiro, a Europa inteira, a Ásia inteira. O senhor me deixa numa ilha? Mas eu deixei com um propósito. Pastor, você está liderando uma igreja, você não tem que colocar as pessoas onde elas querem estar, mas onde elas precisam estar. E levá-las a entender a importância do seu trabalho. Se você tem que, para a mudança da realidade de platô, deslocar um líder bom e colocá-lo numa função difícil, como um presbítero numa ilha das cobras, ele pode não gostar, mas é importante, porque era necessário estabelecer os presbitérios para que as igrejas fossem cuidadas e saíssem do seu caos. Liderar é tomar decisões.
Muitas igrejas estão em platô porque os seus líderes são passivos demais e não querem pagar o preço do processo de dizer não, de andar a segunda milha. Não existe altar sem sacrifício. Pastorear não é um parque de diversões. Jesus disse que seria difícil. Tanto é que ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria sempre conosco. Eu sei que servir pessoas não é fácil, pastorear não é fácil. Jesus chama pessoas de cobra, de cascavel, de serpente, de cães. Ele pode chamar, nós não podemos, tá? É ou não é? No Evangelho não chama pessoas de cães, não chama pessoas de cobras? Porque Jesus, ele pode. Então, gente, você vai ter que pastorear no meio de cães e de cobras, mas não precisa chamar ninguém, não. Só não ache que o pastorado é um dia no parque. É difícil, mas ele disse: eu estarei com você até o fim. Pessoas são pessoas. E por último aqui, coloca aí o slide. Agora troca para mim o slide. É o slide dos indicativos de saúde, porque eu termino essa parte de avaliação aqui. Felipe, me ajuda aí. Isso. Vai estar mudando lá. O que eu vou passar para vocês aqui? Isso aqui, inclusive, pastor Josué, pode mandar para eles? Se escreveram, pode mandar tanto esse PowerPoint quanto o outro também. Eu não sei o tamanho da sua igreja, a sua denominação, o seu nome, mas isso aqui pode te ajudar. É você pegar, você vai comprar o livro ali, Igrejas que Prevalecem, vai avaliar, pega esses 10 índices e avalia a sua igreja. Pode passar. Quais são? Assistência aos cultos. Você precisa contar. Ah, pastor, não gosto de contar, não gosto de números. Querido, Deus não tem problema com números. Tem até um livro na Bíblia que chama Números. E do Gênesis a Apocalipse tem números. Números não são as únicas maneiras de avaliar uma igreja. Mas tem alguém aqui da área de saúde? Enfermeiro, médico, tem alguém? Tem. Eu sou do tempo lá no interior do estado do Rio de Janeiro, tenho 54 anos, que eu ia no Dr. Ney. Dr. Ney, ele fazia assim no meu olho, pedia para botar a língua para fora, botava o estetoscópio aqui no coração, no ouvido, e eu saía de lá com o quê? Com a descrição do remédio, o diagnóstico da doença, ó, volta daqui a 3 meses. Era o médico da família que ele nem pedia exame, primeiro porque ele já detectava tudo e tal, e segundo que não adiantava pedir, não tinha exame, não tinha dinheiro. Agora, hoje, esses irmãos aí da área de saúde sabem, a sua primeira visita no médico é um passeio, não é? Você chega lá, ele não vai falar nada para você, ele vai te ouvir e vai pedir o quê? Os exames, porque ele precisa ver o quê do seu corpo? Os números do seu corpo. Como é que estão as suas taxas, como é que está a sua glicose, como é que está o seu colesterol, como é que estão as suas plaquetas, é ou não é? Aí a segunda visita é que a brincadeira começa, porque você vai trazer os seus números. Aí eu pergunto, pastor, líder, como é que você está liderando a igreja? Ah, pastor, minha igreja está saudável. Por quê? Ah, o auditório está cheio. Ué, quem disse que está saudável só porque o auditório está cheio? Avalie a assistência, mas avalie mais o quê? 2. Avalie o número de decisões por Jesus. Por quê? Se você não tem decisões, é porque você não tem visitante. Então você tem um problema aí. 3. Reconciliações na fé. Ué, tem tanta gente desigrejada, por que ninguém volta para Jesus na minha igreja? Tem alguma coisa aí. 4. Batismos. A minha igreja está muito saudável. Quantos batismos você teve ano passado? 2. Querido, você está dizendo que está saudável, mas os números, o seu exame diz que não. 5. Número de pequenos grupos. Se não tem, está faltando. 6. Receitas financeiras. Ah, pastor, a igreja está saudável, mas aqui a gente faz para pagar o aluguel, a conta de luz, de água e o salário do pastor. Aí o ministério? Não, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E sonhos, visões e ministério? Não, não tem dinheiro. Então tem alguma coisa errada.
Se as pessoas não estão contribuindo, duas coisas basicamente estão acontecendo. Ou a membresia não foi educada na mordomia. Na plataforma da Rede Inspire tem duas grandes campanhas para te ajudar nisso. A vida abençoada e a vida mais que abençoada. 7 domingos de você estudando no púlpito, num pequeno grupo, sobre boa mordomia. Tem muita gente que dá porque não foi ensinada como fazer. Ou o outro lado não é isso. O outro lado é que a membresia está toda endividada, o pessoal não está cuidando bem da sua mordomia pessoal e não está contribuindo. Então, aí tem a igreja, o pastor precisa trabalhar, e o pastor Josué trabalhou isso com vocês aqui. Como é que você vai ter autoridade de ensinar para a igreja sobre isso se você mesmo não tem nenhuma margem e está confuso com isso, né? 7, novas igrejas. Lembra que o avivamento acontece quando fogo espalha. Qual foi a última vez que a sua igreja plantou uma outra igreja? É um indicativo. 8, número de ministérios. Por quê? No pequeno grupo, você cuida fazendo, e no ministério você faz cuidando. Tem que ter pequeno grupo, mas também tem que ter ministério. E não precisa ser uma coisa em detrimento da outra. Nós temos quase 300 ministérios e quase 2.000 pequenos grupos, e as duas coisas são importantes. Número de voluntários. Não sei o tamanho da sua igreja, mas uma coisa eu sei: sua igreja não consegue pagar para todo mundo. Nenhuma igreja pode servir o ministério só com uma equipe remunerada. É uma benção ter uma equipe remunerada. A gente tem, mas nós precisamos. Aconteceu um evento lá que foi até. Terminou 10h30, o povo saiu de lá meia-noite. O líder da orquestra, que foi o responsável em convidar o evento, me mandou hoje que estava tudo limpinho e organizado. Por quê? A própria equipe dele fez o trabalho depois. Teríamos dinheiro para pagar isso? Não. Você tem que honrar eles. Por exemplo, nós temos um ministério, Josué, que cuida dos voluntários nos domingos. Tem uma sala que chama Pit Stop, então tem gente que faz massagem, prepara o lanche, tem aconselhamento, só para quem está servindo aos domingos, porque temos 4 cultos aos domingos, às 8, às 10, às 5 e às 7. Então, nessa correria de quem está servindo, alguém pode precisar de cuidado. E 10 e último, novos membros. A sua igreja tem que sempre dar boas-vindas aos novos membros, com alegria, e celebrar isso. Porque, querido, ele se tornar membro de uma igreja hoje, nos dias de hoje, com tanta gente contra a igreja, é um verdadeiro avivamento. Ele tem que ser celebrado, ele tem que ser honrado, e ali ele já tem que ser desafiado, porque a igreja não é um lugar de chegar, mas é um lugar de envio. Pense nisso. Então, pegue isso aqui, gasta um tempinho com a sua equipe e avalie os seus números. Agora, uma vez na vida, outra na morte? Não. Mensalmente. Eu fiz um sabático, nunca tinha feito, 32 anos de ministério pastoral, 54 de idade, aí eu fui fazer um sabático. E aí eu criei esse índice, porque mensalmente eu reunia com eles, mesmo por Zoom, e a gente avaliava. E sabe qual a coisa boa, Josué? Que a igreja cresceu em todos os números, mesmo eu não estando aqui, tendo passado um ano fora. Querido, não é só a sua presença que lidera. É também, mas é também a sua fé, a sua capacidade de gerar novos líderes, o seu testemunho, o seu compromisso, isso vai ajudar você. Então, pega aí. Fez sentido, gente, isso aí? Ajudou? Então, fica em pé, quero orar com você e passar aqui o pastor Josué para as orientações para o seu tempo de almoço. De novo, não vai ser fácil. Olha para cá, se mudanças fossem fáceis, todo mundo mudaria. Diga comigo, mudanças nunca serão fáceis, mas sempre serão essenciais à vida e ao movimento. Levanta a mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, nesse tempo extraordinário de reflexão para uma reavaliação e ativação, eu abençoo meus colegas, irmãos e irmãs, pastores e pastoras, aqueles que hoje, nesta manhã, avaliaram que estão a caminho de um platô, ou aqueles que já detectaram que estão num platô.
Deus, que essas ferramentas ajude-os, ó Deus, a avaliarem onde estão para que sejam capazes de avançar para o próximo nível. Eu compartilho com eles do que o Senhor tem nos dado e que todos sejamos homens e mulheres, pastores e pastoras saudáveis para este tempo. Não somos perfeitos, mas o Senhor é o perfeito e cremos que o Senhor nos capacitará. Obrigado por esse tempo e eu reparto com eles daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém.